Primeiramente eu gostaria de cumprimentar os internautas e as pessoas que estão acompanhando os 100 anos de Birigui, né, nesse site que foi idealizado pelo Zanforlin, trazendo assim o que a gente puder colaborar um pouco com a história, recuperando, rememorando algumas coisas da história de Birigui. Em particular no que me interessa, no que eu fiz parte, que é a aviação, a história da aviação de Birigui. Eu sou Pedro Marim Belmonte Neto, sou filho do Pedro Marim Batista, piloto, foi piloto de Birigui, da velha guarda, da antiga guarda da aviação. Por causa dele eu me entusiasmei com a aviação, também tentei seguir na aviação. Meu avô era o Pedro Marim Belmonte, que tinha a loja de material de construção na Barão do Rio Branco. E eu sou bisneto do Manuel Lourenço Batista, avô do meu pai. Uma característica da minha família em Birigui, que eu tenho tataravô sepultado em Birigui. Tataravô, avô, pai, né? Então nós estamos bisavô, já sou a 4ª geração da minha família aqui em Birigui. E a gente acompanha muito a história, a gente tem um carinho muito grande pela aviação. Eu fiz parte da aviação em Birigui. E tem muita coisa da história da aviação que a gente gostaria de marcar nesse momento, a história da aviação de Birigui. Ficar marcada essa história da aviação, não perder. Lembrando que quem não tem história quer apagar a história. Então a gente precisa, em reconhecimento, em gratidão a um grande legado que nós recebemos, em particular a aviação, registrar essa história, procurar um pouquinho dessa história, que é uma história muito grande, muito importante para a nossa cidade. O Aeroclube de Birigui tem 70 anos. Né? Eu acredito que a aviação de Birigui começou um pouco antes, e eu gostaria de contar um pouco dessa história, a gente pode dar uma marcada sobre isso. Nesse sentido, lembrando que o Aeroclube de Birigui, o primeiro campo de aviação de Birigui, funcionou onde foi a Anderson Cleito. A construção da Anderson Cleito aí mudou-se para o local onde estava, ali no Altos dos Silvares. Essa mudança, essa implantação do aeroporto de Birigui, do Aeroclube de Birigui, deve-se ao Dr. Magalhães, que foi prefeito em Birigui, entusiasta da aviação. Nós tivemos um período aí de grande euforia da aviação, o Aeroclube de Birigui com o Netinho, que o Domingos Lotti Neto foi presidente do Aeroclube, fez festas aviatórias, construiu os hangares, bailes de hangar, que nos bailes aqui vinham cantores, veio Nelson Gonçalves, veio grandes cantores do Brasil no período, veio para cá. A aviação teve assim um período de efervescência muito grande. Nós tivemos durante muitos anos as oficinas, a oficina do Orestes Sartori, que era de recuperação, que era uma oficina antiga, de aviação de pano, de tela, que nós até brincava muito com o Sartori, falava que ele era alfaiate e marceneiro de aviação, que o avião era de tela e madeira. E a oficina mesmo dos grandes pioneiros de Birigui, do Zé Doná, do Antônio Singulani, do Tonhão Prazias, do Tical Mecânico. E se for citar o nome de todos aqui, a gente vai cometer o Caliguer, nós vamos cometer injustiça, mas foram grandes mecânicos do passado e atual. Apesar que o pessoal que está hoje na BMA, a BMA nasceu aqui no aeroporto, aqui em Birigui, no Aeroclube. A BMA ela tem uma história muito grande, desde o nascimento dela até agora, ela participou muito da evolução dessa aviação. A aviação brasileira, ela leva o nome da aviação do Brasil para muito longe. Tem fatos curiosos da história da nossa aviação, aproveitando até, recordando que no 50º de Birigui foi feito uma estátua do Santos Dumont lá no aeroporto, teve uma cerimônia lá no aeroporto, no Aeroclube, e foi depositado uma caixa com documentos do Aeroclube, fotos da aviação, documentos dos alunos até o 50º. Então tem todo um histórico guardado, que agora no centenário com certeza a comissão vai abrir e vai levantar esses documentos, trazer fotos e documentos de brevetados antigos do Aeroclube antigamente aqui. Nós temos o piloto, dos pilotos pioneiros antigos, ainda existe um vivo, que é filho de Birigui, que é o Olé Frandsen, que é da família Frandsen, que mora em Cuiabá hoje, mas é o remanescente, é o que sobrou da turma antiga. A aviação, nós tivemos o Iberê de Souza, que era genro do seu Armindo da Farmácia Popular. Nós tivemos o Frederico Lopes, que foi um grande piloto de Birigui, de muita história, um grande pioneiro da aviação. Nós tivemos o Juscelino Gagliotti. O Juscelino Gagliotti tem uma história interessante. Foi feito um rally aéreo
nacional para a Argentina, muitos anos atrás. Acho que o Pedro Sanches era o prefeito, ou o Netinho, não lembro mais. Foi feito um rally aéreo. Quem chegasse primeiro ia participar num baile na Casa Rosada, ia ter um baile para os aviadores do Brasil que foram para a Argentina naquele período. Ia ter um baile e ia dançar com a Evita Peron. A primeira dança ia ser com a Evita Peron. Era um dos prêmios porque quem chegou lá primeiro, quem chegasse em Buenos Aires primeiro. E o Juscelino Gagliotti de Birigui foi o que chegou primeiro. Todos os aeroclubes do Brasil participaram e ele dançou com a Evita Peron. Existem jornais da época, documentos da época que relatam isso aí. Então naquele tempo, o Aeroclube de Birigui já levava o nome de Birigui para muito longe. Surgiram daí várias oportunidades. Nós temos a história do Frei Birigui, do Antônio Torneiro. O Antônio Torneiro, o Frederico piloto, estava com o avião parado por problemas de freio de avião. E é uma história interessantíssima isso aí. O Frederico conversando com ele lá na Santa Luzia do Ferrugem, falou: estou com o avião parado, você é torneiro, você não resolve esse problema para mim? Em 4 dias ele fez um freio que substituiu os freios americanos. É a única indústria de freio na América Latina, é aqui em Birigui, foi feita pelo Antônio Torneiro, que também hoje exporta freio para tudo quanto é lugar. Todas as pessoas compram um freio americano e troca pelo freio de Birigui. O Antônio Torneiro, quando ficou já idoso, legou essa fábrica para os funcionários. Ele praticamente deu ela para os 2 funcionários que ele tinha lá, em gratidão a eles. Que é um exemplo para muita gente de Birigui. Então a aviação, ela levou o nome de Birigui para todos os lugares, para longe, para perto, para fora do Brasil. Trouxe muita gente que veio brevetar aqui, muita gente brevetada que voa hoje, brevetou no Aeroclube de Birigui. O Aeroclube de Birigui tem uma história muito importante, muito bonita. Eu acredito que Birigui tem algumas joias. A gente conhece a riqueza de um povo pelo patrimônio comum, pelo patrimônio social que tem. A Santa Casa, eu acho que é a joia mais preciosa que nós temos. No meu entender, a segunda joia mais preciosa do patrimônio social da nossa cidade é o Aeroclube de Birigui. Nós temos o Bandeirante, mas o Aeroclube de Birigui, a biblioteca, onde nós estamos aqui, mas o Aeroclube de Birigui, ele, há 70 anos ele vem levando o nome de Birigui. Quando ninguém conhecia Birigui, em regiões longínquas daqui do estado de São Paulo, o Aeroclube de Birigui já levava. Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, o Acre, foi praticamente aberto através da aviação. A aviação ajudou muito nesse grande período aí. Aquela aviação romântica, que o Aeroclube de Birigui, as oficinas de aviação de Birigui. Então essa aviação pioneira, aviação romântica daquele período, ela tinha muitas raízes aqui em Birigui. Muitos dos pilotos da época, e a oficina em Birigui dava manutenção para esses pilotos, dava assistência para esses pilotos. Então você chega no Acre hoje, Rondônia, Roraima, no Pará, os garimpos do Pará, você vai no Mato Grosso do Sul, Paraguai, Bolívia, Paraná, o norte do Paraná, foi aberto através da aviação de Birigui. Birigui ajudou muito. Um vereador de Birigui, um saudoso vereador de Birigui, Cordeiro, Tonico Cordeiro, ele teve um acidente de avião montando uma serraria no Paraná. A aviação, no tempo do Pedro Sanches, o Ninico Sanches, o Juscelino Gagliotti, eles investiram muito em aviação, foram grandes pioneiros da aviação em Birigui. As pessoas mais antigas se recordam disso, faz muitos anos. Nós perdemos filhos de Birigui, temos hoje aí viúvas ainda vivas, de grandes pilotos, e filhos, e muitas mães que perderam seus filhos. Eu gostaria de lembrar o nome de alguns. No começo do Aeroclube, o Geraldo Casale se acidentou vindo de São Paulo. Foi um trauma muito grande para a cidade, era muito querido aqui em cidade. O Geraldo Casale. E o Jerônimo Lima, irmão do Dr. Lima, que foi prefeito de Birigui, também se acidentou de avião vindo do Mato Grosso. Eram recém-brevetados. Nós perdemos voando no Mato Grosso, no Pará, o Luiz Carlos Lote Canelas, que é filho da Ovirinha Lote, do seu Luciano Canelas, de acidente de avião. O Geraldo Lopes Siciliati Lopes, que é filho do Frederico Piloto, né, que foi um pioneiro da aviação em Birigui. Nós perdemos o Ronaldo Menezes Salles, de acidente lá em São José do Bang Bang, semeando capim nas fazendas, lá nas propriedades lá. Nós perdemos o Alexandre, uma decolagem que é da família do Dr. Megado, uma decolagem aqui em Lins. Num acidente só nós perdemos o Cury,
Antônio José Cury e o Geraldo, que foi lá, nesse local, uma curiosidade, esse local, esse garimpo onde eles se acidentaram, hoje é uma cidade, né? Naquela época, naquele período desse acidente, nós conseguimos ainda, a cidade deu uma homenagem a esses dois filhos que morreram no mesmo tempo, que era o nome de rua aqui. Nós temos a rua Geraldo Siciliati Lopes, o aviador, e a rua José Antônio Cury, Antônio José Cury. E foi uma justa homenagem, eles trabalharam muito, né? Os pilotos antigos, o Frederico, a gente fala Frederico Piloto, Frederico Lopes, o Iberê trabalhou com o Ademar de Barros, trouxe muita coisa para o Birigui. O deputado JJ Abdala ajudou muito a aviação de Birigui. O Aeroclube de Birigui teve um período, quando o Netinho era prefeito, porque o Aeroclube foi criado o Aeroclube foi criado, entusiasmado a criação dele, a importância pelo Birigui e pelo Netinho. O Netinho investiu muito na aviação, ele é entusiasta da aviação. E ele quis implantar a Faculdade do Ar em Birigui, que hoje Londrina tem a Faculdade do Ar, mas naquele período nós não tínhamos isso, ninguém ouvia falar. E ele doou essa área, aqui no Alto dos Silvares, ele fez uma doação dessa área para o Aeroclube, são 11 alqueires, e o Aeroclube fez a doação na época para a Fundação Santos Dumont. A Revolução de 64, como o Jânio Quadro fazia parte da Fundação Santos Dumont, extinguiu a Fundação Santos Dumont, e essa área não foi para frente do projeto, senão nós teríamos uma Universidade do Ar aqui hoje. Essa área retornou para o Aeroclube. Então é uma área que é um patrimônio da cidade. Acharam uma outra solução lá, de lotear a área, por causa dos bairros em volta, então uma solução que eu acho que poderíamos ter achado outra solução para a cidade. Mas enfim, resolveram assim, a gente é obrigado a concordar. Mas a história do Aeroclube, a história da aviação, o hangar Santa Pua, o hangar que tinha o nome do Netinho, aquela estação aeroviária que foi feita num momento importante do cinquentenário de Birigui, foi feita a estação aeroviária lá, lá tinha uma placa contando a história do Aeroclube. Existem documentos na cidade, nós estamos juntando esse acervo todo de documento agora para o Centenário, nós vamos passar para o seu site, para o site do Centenário, para documentar, né, digitalmente toda essa história. É claro que a gente não vai conseguir resgatar toda a história assim, são vários livros. Existe um fato que marcou muito a aviação do Brasil, um rapaz que não era daqui, de Birigui, mas era muito ligado ao Aeroclube de Birigui, ele era de São José do Rio Preto. Ele esteve aqui 3 dias antes e fez um voo daqui para a Bolívia. Queria investir em petróleo lá naquele tempo, gás, petróleo. Milton Verde. E eles passaram 100 e tantos dias na mata, morreram de sede. Se for no túmulo deles lá em Rio Preto, você vê que é cheio de copo d'água lá. Tem um livro que é um épico da aviação, empresas cinematográficas na época que ele quis comprar essa história, porque foi feito no diário, foi feito um diário de tudo que aconteceu com eles lá, esse período que eles estavam nessa clareira lá, que é o Milton Verde e o cunhado dele, né, o Augusto. Eles estavam o tempo todo aqui. Aqui no Aeroclube nós tínhamos a cantina do aviador, o Zezinho Garçom atendia lá, e grandes cantores da época, daquela época áurea, vinham cantar aqui e frequentavam a cantina do aviador. Então é muita história. Onde foi o Bar Petrilho, por exemplo? Antes foi uma agência da Cruzeiro de Aviação. Então nós temos assim, uma importância grande da aviação para o Brasil. É uma pena que a aviação nos últimos anos está mudando de sentido. A oficina foi para mais longe, os pilotos, a maioria morreu, Birigui já não tem mais aquele entusiasmo que tinha a aviação. Quando o Zé Jorge recuperou o Aeroclube em 75, ele implantou, ele conquistou para Birigui, o Dr. Zé Jorge foi presidente do Aeroclube em 75, ele conquistou a banca de exame médico. Então, se você não quisesse fazer o exame médico em São Paulo, você fazia em Birigui.
A maioria dos pilotos do sertão, de Rondônia, do Acre, eles vinham fazer exame aqui em Birigui, ficavam uma semana hospedados aqui em Birigui. Era o Dr. José Jorge, o Dr. Melhado, o Dr. Mariano Cury, trouxe essa banca para Birigui. Então o Aeroclube sempre teve uma influência muito grande em levar o nome de Birigui e marcar a história. Qualquer lugar do Brasil que você for hoje, se você for em Palmas, que é a capital nova, se você for em Alta Floresta, se você for em Santarém, no Pará, se você for em Rondônia, Porto Velho, no Acre, teve alguém de Birigui, ou alguém que brevetou no Aeroclube de Birigui, que passou por lá, que trabalhou ou trabalha até hoje. Relembrando assim, um fato importante para a nossa história, o avião Jaú, que foi o primeiro avião a atravessar o Atlântico, motivado pela aviação, a família Cinquini veio para Birigui e montou uma indústria de macarrão, né? O Vasco Cinquini teve que... Então, atraiu indústria para a cidade, essa vocação industrial da cidade. O Aeroclube, o campo de aviação, também teve um fator importante. Então a gente às vezes comete injustiça, eu devo ter me esquecido de alguma pessoa aqui. Gostaria de agradecer o Dr. Lima, prefeito de Birigui, na época que o Dr. Zé Jorge era o presidente do Aeroclube, né, que ele ajudou muito o Aeroclube, ajudou muito a aviação de Birigui. Gostaria de agradecer muito a ele. Teve várias mulheres que fizeram o Aeroclube na época, que eu não me recordo o nome, uma injustiça, mas eu gostaria de fazer uma homenagem a 2 mulheres, na verdade a 3. A esposa do Frederico Lopes, piloto, que é a dona Lourdes, que foi professora aqui, viúva do Frederico, uma pessoa que perdeu o marido, não causado por acidente de avião, mas perdeu o filho, o Geraldo, causado por acidente de aviação. Mas ela deu a vida dela para a aviação nossa. Ela é considerada como a madrinha nossa da aviação. A mulher do Iberê, né, que é filha do seu Armindo Vilares da farmácia, que é a Maria do Iberê, que a gente chama de Maria do Iberê, que também viveu a vida inteira com o marido voando, tem toda uma história sobre a aviação. E a Elvirinha Lotti, que perdeu o Cal, né, que sofreu muito com essa perda, foi um acidente muito traumático, né, para todos nós, principalmente para ela, que é uma mãe também. Então o que eu gostaria de homenagear, aproveitar hoje para homenagear essas 3 mulheres. Através dela, homenageando as outras mães e mulheres e filhas que sofreram aviação. Ela trouxe grandes alegrias, mas uma profissão que trouxe também muita tristeza para as famílias de Birigui, muito sofrimento. Tivemos grandes acontecimentos e tristes acontecimentos também. Essa é o que a gente gostaria de marcar, que eu gostaria de marcar a história da aviação. Agradecer ao meu pai, que foi piloto, que era o Pedro Marim Batista, que graças a ele eu herdei essa admiração pela aviação. Eu não sou um praticante direto da aviação, mas sou um grande admirador da aviação. Então, destacando assim, uma parte importante da nossa história, eu gostaria de agradecer a Dr. Magalhães, que foi um prefeito que começou a história da aviação em Birigui, ao Netinho, que foi o grande entusiasta da aviação, como prefeito e como deputado, muito fez por Birigui, né? As pessoas mais antigas lembram todo o trabalho do Netinho. Ao Mário Crem dos Santos, que foi o prefeito que, para minha geração, foi o prefeito que mais tocou, que deu um grande exemplo de ser biriguense, o que significa ser biriguense, né? E o Ninico Sanches, que foi um empresário de Birigui marcante para a cidade, também era entusiasta da aviação. Mandando uma mensagem assim, desejando uma mensagem a todos que estão me vendo, me ouvindo, principalmente a geração mais nova, que a história, a memória da história da nossa cidade, ela é muito importante. Nós vamos conseguir equiparar o que é hoje, onde nós estamos falhando hoje, equiparando com a história do passado. O passado é um ponto de referência da importância do que está acontecendo hoje, como iniciou lá e o que está acontecendo hoje. Então que os jovens procurem saber mais da história de Birigui, participar da história de Birigui. E para aqueles que talvez tentam alterar a história e mudar a história, uma mensagem que só anula a história, apaga a história, quem não tem história. Birigui tem muita história. A história de Birigui é muito importante. E desejando a todos nós que os próximos 100 anos de Birigui sejam muito maior do que essa herança e esse legado que nós recebemos. Um abraço a todos, muito obrigado.
Nesse momento do meu depoimento, eu gostaria de agradecer a equipe do site www.birigui100anos.com.br, pedindo a todos que acessem esse site, que busquem essa história nossa, que não podemos deixar perder, é um momento muito importante. E peço a todos que, além de acessar isso aí, colabore, né? Colabore com o site, traga as fotos, traga informações. É uma atividade democrática e de importância fundamental para a nossa história.